Olá, amigos da TV Justiça. Começa agora mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Seja bem-vindo. Se eu perguntar a você quem é o responsável por ataques terroristas em países ocidentais, qual será a sua resposta? Possivelmente vem à sua cabeça Estado Islâmico. Mas é interessante saber que não é Estado e nem islâmico. O programa de hoje vai tentar desmistificar o que o senso comum propaga, que islamismo é sinônimo de terrorismo. Não é não. O islamismo, ou Islã, é a segunda maior religião do planeta. 23% da população mundial acreditam no que pregou Maomé. Ele é tido como um profeta que teria sido escolhido para ouvir as revelações de Deus, passadas a ele pelo arcanjo Gabriel. Essas revelações estão no Alcorão, o livro sagrado islâmico. O Islã é dividido basicamente em duas correntes, sunitas e xiitas. Ao islâmico são exigidos 5 atos, chamados de 5 pilares do islamismo: fé, professar e aceitar o credo; oração, orar 5 vezes ao longo do dia voltado à cidade de Meca; caridade, doar dinheiro aos necessitados; jejum, é feito especificamente no mês do Ramadã, do calendário islâmico; e peregrinação. Todo fiel tem de peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida, se tiver condições financeiras e físicas. Como vimos, não há nada no islamismo, particularmente nestas indicações básicas, que indique ou incentive a violência. Mas como o Islã está ligado, nem que seja no nosso subconsciente, particularmente de nós ocidentais, a guerras, terrorismo, esse é o assunto de hoje. Agradecemos as presenças de Ali Zogby, vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, e Danilo Porfírio, mestre em Direito e pesquisador em Direito Islâmico. Agradeço muito a presença de ambos aqui para falarmos a respeito desse assunto que está na pauta, talvez de toda a humanidade, pelas consequências de tudo que tem acontecido, que temos acompanhado, não apenas nesse início de século XX, mas, na verdade, ao longo de centenas de anos de história. Eu gostaria de começar perguntando, primeiramente, por que, de maneira geral, há essa associação do islamismo com o terrorismo e que, para usar a expressão que já usamos no programa de hoje, ela já fica, de uma certa maneira, até ligada até ao nosso subconsciente. Nós temos que lembrar que no Oriente Médio nós temos a questão da chegada dos judeus, né, justificados, né, professor, pela questão do Holocausto, né, na fundação de Israel, com apoio do Ocidente. O que acontece? O grupo autóctone, o grupo local, que são os palestinos, acabam sendo o quê? De alguma maneira, vitimados com esse processo de divisão arbitrária do território. Que atingiu, inclusive, outras religiões, outros povos, por exemplo, na colonização da África. Não há dúvida disso, né? que é uma ação muito própria do Ocidente e do neocolonialismo, né? Nós não podemos associar essa visão unidimensional do Ocidente sobre o mundo à visão neocolonial. Não há dúvida disso. Mas o que acontece? Nós temos que entender que surgem movimentos de resistência contrários, né, a esse ato arbitrário, que não tem necessariamente um exército formal organizado. Então eles vão usar o quê? De recursos de violência, vamos dizer, radicalizada, no intuito de, acima de tudo, serem ouvidos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a OLP, não é? E você vai vendo que, gradualmente, em função dessa relação de tensionamento entre o Ocidente e o Oriente, propriamente entre o Islã e o Ocidente, essa relação de frustração, inclusive, movimentos que se autodenominam como fundamentalistas. O que é fundamentalistas? Defensores dos fundamentos. Mas que, na verdade, estão muito mais vinculados a uma ação política, continuam, não mais sobre um discurso de nacionalidade, de etnicidade, mas de religiosidade, né? Utilizando-se de atos considerados de terror. O que o senhor acha dessa colocação? Não, a percepção que existe hoje de vincular islamismo ou Islã a terrorismo, ela tem a ver imediatamente a uma questão da mídia. Vamos dar um exemplo: sempre que acontece alguma atrocidade de algum grupo de supremacia branca ligada ao cristianismo,
o termo cristianismo não é utilizado. Então, eu acho que a utilização do termo islamismo vinculado a qualquer tipo de atrocidade, ele realmente leva as pessoas a esse entendimento de que o Islã ele pode estar vinculado a qualquer coisa bélica. A colocação do ponto de vista dos movimentos nacionalistas e dos movimentos de resistência que aconteceram por conta do colonialismo e depois do neocolonialismo, eles realmente foram um combustível bastante importante para que alguns desses movimentos se vinculassem à religião e utilizassem de interpretações ligadas à religião para que pudessem cometer ou fazer com que esse movimento de resistência pudesse ser bem sucedido. O que acontece em relação à interpretação dos textos sagrados do islamismo é a mesma coisa que acontece com outros textos sagrados que, por exemplo, a própria Bíblia tem passagens que são igualmente sangrentas, particularmente no Velho Testamento. E há uma invocação de trechos do Alcorão e que incitariam a utilização de recursos sangrentos para levar-se a palavra de Deus, etc. Teríamos aqui, na verdade, um fenômeno semelhante ao que acontece no cristianismo com movimentos supremacistas e fundamentalistas cristãos, mas que isso tem uma maior visibilidade, sendo que a interpretação do Alcorão, na verdade, ela é diferente dessa linha, da mesma maneira como a interpretação da linha, vamos usar a expressão de amor, de fraternidade, que é utilizada num cristianismo que tem uma visão mais tranquila, vamos dizer assim, do mundo? A ideia de interpretação ela é similar em todas as religiões. Ela tem que considerar o contexto histórico, ela tem que considerar os motivos da revelação. Às vezes os motivos são pontuais e imediatos para um determinado momento. Às vezes essa mensagem ela pode se perpetuar para sempre numa conduta regular, numa conduta de qualquer ser humano. Então é bastante importante que a gente faça essa colocação hoje, porque toda e qualquer interpretação que leve à violência, ou à destruição, ou a qualquer tipo de prática que fira a dignidade humana, não pode ser considerado uma interpretação religiosa. As religiões elas surgem como um movimento de harmonia, de paz, de preservação. Não dá, obviamente, dentro do judaísmo, do cristianismo ou do islamismo, não acho que haja e não há nenhum tipo de, vamos dizer assim, de interpretação que leve a você destruir a criação mais importante de Deus na Terra, que é o ser humano. Além do contexto histórico, o que nós observamos em qualquer religião é uma interpretação distorcida mediante o uso de fragmentos, não é, doutor? Não é? Por exemplo, eu posso muito bem, num discurso evangélico, que em princípio é fundado na paz, não é? Usar fragmentos que justificam violência. Eu não vim trazer a concórdia, eu vim trazer a espada, né? Eu vim confrontar irmão com irmão, pai com filho. Pronto. Estou falando o quê? Do Novo Testamento. Da mesma forma, o Islã. Islã que tem inúmeras virtudes, Cadu, solidárias. De reconhecer a distributividade ou até mesmo questões de respeito aos civis em guerra. Né? Eu até brinco com os meus alunos, antes da Convenção de Genebra, o Corão já previa o respeito a inocentes, né? Civis, exato. Não é mesmo? Então, o Corão, muitas vezes, é utilizado de forma fragmentada para justificar ações de pessoas que necessariamente não estão comprometidas com o Islã. Aliás, não estão comprometidas com poder. Por falar em poder, uma frase que nós dissemos hoje, logo no início do nosso programa, que não é Estado e nem islâmico. Aliás, eu até pergunto porque eu tenho reparado que há uma questão das traduções que são dadas, inclusive até da própria forma como os membros do Estado Islâmico se autoproclamam e como são chamados também pelos grupos que os combatem. Por exemplo, uma questão linguística, o termo Daesh, por exemplo, não é utilizado, Daesh, né? Não é utilizado pelo Estado Islâmico. Eles dizem que é a linguagem do inimigo. E eles têm uma outra denominação que me falha agora.
Essa denominação, Estado, como é que ela se situa nesse contexto? Eu não posso encaixar o ISIS nem como Estado na perspectiva ocidental, nem como Estado na perspectiva islâmica. Porque para se falar de Estado na perspectiva ocidental, eu tenho que ter um povo, território, soberania. Não há. Não há. No sentido islâmico da palavra, eu não vou reconhecer o Abu Bakr al-Baghdadi como califa, porque o conceito de califado pressupõe o reconhecimento da Ummah, da comunidade. E, acima de tudo, o califa é representante, ele é o guardião. Ele é representante do profeta e guardião da ordem jurídica revelada por Alá, fundada em valores como Tawhid, como Ilm, sabedoria, como Yurs, tolerância. E o que nós estamos vendo é que, primeiro, não há um reconhecimento universal da comunidade de fiéis, e segundo, não há o respeito à própria ordem jurídica e o respeito aos integrantes dessa comunidade. Essa é a lógica. Professor, eu vou repetir essa pergunta, mas vou pedir um pouquinho de paciência porque nós vamos para um intervalo. Claro. E na sequência já é exatamente a resposta que eu gostaria de obter do professor já no início do segundo bloco do nosso programa Direito Sem Fronteiras, que dá uma pausa agora e volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Aguarde. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje o assunto é o mundo islâmico, mais exatamente a associação que é feita entre islamismo e terrorismo, particularmente por conta, nos últimos tempos, da atuação do chamado Estado Islâmico. Vem a pergunta que eu repito agora ao professor Ali Zogby: nem Estado e nem Islâmico. Perfeito. Eu acho que o conceito de Estado foi muito bem definido pelo professor Danilo. A questão é o termo Islã, ou islâmico. A palavra Islã deriva da palavra paz. O islamismo tem, de uma maneira literal e na sua conduta, a paz como um pressuposto. Então, vincular de alguma maneira essa palavra ou divulgar como a mídia ela tem feito, sem muita responsabilidade, na minha opinião, significa propagar algo que não é real, que não deveria ser propagado dessa forma. Então, nós precisamos evitar realmente utilizar o termo islâmico, porque não faz jus à realidade do que o islamismo apregou. Algumas questões também relacionadas ao islamismo, muitas vezes elas são citadas ou interpretadas pelos próprios membros de grupos radicais fora do seu contexto histórico. Por exemplo, da mesma maneira, na verdade, que na própria Bíblia, determinadas citações. Vou citar até um outro texto que foge totalmente. O próprio Bhagavad Gita, por exemplo, fala de guerras. No caso específico do Alcorão, ele tem algumas situações que elas tinham um contexto histórico muito específico. Esse processo de interpretação moderna do Alcorão é algo que faz, tendo em vista o seu contexto histórico da época de uma determinada sura, uma determinada sutra, é algo que é necessário para aqueles que professam a fé? Eu acho que o Alcorão próprio, Deus fala à humanidade, ainda que fizéssemos mais do que um oceano e colocássemos água de mais um oceano, ainda assim eu não extinguiria o significado do Alcorão. O processo de interpretação é bastante estudado dentro do islamismo, está posto por intelectuais, por personalidades ligadas à religião, ainda assim é fruto de reflexão todos os dias, em todos os minutos. A questão é se apoderar de uma maneira, obviamente, ideológica para atingir objetivos de determinados trechos e interpretar de uma maneira equivocada. O Alcorão, em todas as suas suratas, ela começa com a expressão em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. A misericórdia, a clemência, a compaixão, ela existe em todos os momentos, em todas as expressões que Deus utiliza através do profeta para a humanidade. Então, é muito contraditório, é muito inadequado que qualquer tipo de ligação que se faça à violência seja
estabelecido como algo ligado ao Corão Sagrado. Na esfera jurídica, no qual me interessa, não é? Nós temos que entender primeiro que o Corão tem que ser abordado como uma carta de princípios, que se complementam com outras fontes. As hadis, os ditos e feitos do profeta, a suná, os costumes, a ijmá, que é uma uniformização, né, doutor? Mas uma uniformização de fundamentos, para que não haja contradições. Mas, por exemplo, no direito, a possibilidade da constante interpretação vem da ijtihad, que é o que é para nós a jurisprudência. E a boa interpretação é a interpretação prudencial, racional. É por isso que eu falei, um dos preceitos do Corão é o ilm, que é a sabedoria. Né? Que para o Ocidente estaria muito próximo da ideia de frônesis aristotélica, de racionalidade prática no direito. Então, o Corão é uma carta de princípios cuja cognição está aberta infinitamente para interpretações. E você falou uma questão da guerra, uma coisa que tem que ser levantada também, a questão da jihad. O termo jihad é muito mal colocado. Jihad enquanto esforço. E o jihad, temos a jihad maior e a jihad menor. Jihad al-kubra, jihad al-sugra. E a jihad al-kubra, que é a maior, é um esforço para o crescimento pessoal, Cadu. E a jihad menor, ou jihad al-sugra, é guerra, mas guerra de defesa. Eu não posso ficar quieto diante da aflição do meu irmão. Então, eu devo defender o meu povo, defender a minha comunidade. Não é esse ato indiscriminado, violento, injustificado. E é por isso que eu disse a você, inclusive, que há também regras para a aplicação da jihad. Inclusive o quê? O respeito aos inocentes, viúvas, crianças, inclusive homens civis. Então, há espaço de guerra e espaço de respeito cidadão. No caso, muçulmanos também estão sendo perseguidos pelos grupos radicais. Claro, as maiores vítimas são muçulmanos. Quem combate esses extremistas são muçulmanos. Então, a disparidade é gigantesca. A questão é um ser humano, uma criação divina, privilegiada por Deus. Depende muito do solo onde ele morre, ele é valorizado ou não, o que é um contrassenso daquilo que nós devemos realmente refletir sobre isso. Uma pessoa que morre em solo africano ou uma pessoa que morre em solo europeu deveria ter a mesma proporcionalidade de tratamento e importância dentro do contexto em que nós vivemos. Acho que é bastante pertinente esse programa, por conta de que nós vivemos hoje um momento bastante delicado da comunidade muçulmana aqui no Brasil e mesmo dos muçulmanos fora do país. É sempre bom lembrar que trata-se, como o próprio vídeo já disse, que 1 em cada 4 habitantes desse planeta é muçulmano. Nós temos que realmente ter um conhecimento muito maior de islamismo para que esse convívio ele possa se dar de uma maneira bastante harmônica. Eu costumo dizer que o islamismo nada mais é do que a continuidade do judaísmo e do cristianismo. Independente da fonte, independente do credo, independente da etnia, o que deve prevalecer é as boas ações. Aquilo que você pode fazer em prol da humanidade, em prol do mundo em que você vive, do meio ambiente. Professor Danilo, a Sharia. A Sharia, nós temos que entender primeiramente que a Sharia é uma fonte. Aliás, é um conjunto de fontes. Quando a gente fala de sistema jurídico islâmico, nós estamos falando de fiqh. Quando eu falo de sistema, é a aplicação racional de um sistema normativo. A Sharia, ela é composta por uma fonte imediata, aliás, o fiqh tem como fonte a Sharia, que quer dizer fonte, Sharia. E a Sharia é composta de o quê? Várias fontes, e uma delas é imediata, ela é primordial, que é o Corão. O Corão tem que ser tratado como uma carta de princípios. Ela se apoia em fontes imediatas na sua aplicação. E a primeira das fontes imediatas é a hadith, que são os ditos e feitos do profeta.
que são ditames, experiências do profeta registrados no dia a dia, desde coisas, né, professor Zogby, comezinhas, até questões bastante complexas. Por exemplo, uma coisa interessantíssima que tem no Mahadi é falar, olha só, a gente está discutindo hoje sobre personalidade animal, ou sujeição de direito animal, enquanto o profeta no Mahadi diz o quê? Fala que o animal é sujeito, não é pessoa, mas é o quê? Sujeito de direito. Ele tem uma cadeia de tutelas, a proteção da vida. Depois disso, nós temos o quê? Os costumes da comunidade, da Ummah. Porque você tem que lembrar que a Ummah é o palco de revelação de Alá na concepção muçulmana. Depois disso, nós temos o quê? A Ijma, que na verdade não é uma fonte, mas é um critério uniformizador de algumas interpretações sobre os fundamentos do Islã. Professor, eu gostaria de pegar esse gancho novamente também, porque isso gera uma similaridade também novamente com relação a diversas passagens também de livros, como a própria Bíblia, que acaba sendo um elemento de comparação, de questões cotidianas. Eu volto àquela questão do contexto histórico. Independente da questão das interpretações radicais, mas há comunidades que elas são muito mais conservadoras. Por exemplo, a Arábia Saudita, salvo engano, essencialmente o Wahhabita. O wahhabismo. Não é? Nós temos que entender que a interpretação da Sharia, ela não é propriamente uniforme. Certo. Em cada localidade, nós temos escolas de aplicação do direito islâmico. E aí eu queria chegar na seguinte pergunta. Uma parte de um certo conservadorismo que pode ser analisado em algumas comunidades específicas. Isso tem mais a ver com uma questão de interpretação ou com os contextos históricos daquelas comunidades específicas? O professor Danilo ele dá uma aula aqui de direito islâmico citando mecanismos, né? E que levaram à jurisprudência, que levaram às escolas de jurisprudência que aconteceram do período dos Omíadas, Abássidas, principalmente nesse período, e que tem reflexos até hoje. A comunidade muçulmana hoje é bastante complexa, né? Hoje você tem países como a Indonésia, por exemplo, que tem características tem questões culturais que devem ser consideradas, que tipo de influência sofreu dessas escolas de jurisprudência. Você tem, por exemplo, na França, 10% da população são cidadãos franceses que vieram de um embate colonial, das questões do colonialismo, e são cidadãos franceses que estão interagindo com uma legislação na França muito diferente da comunidade muçulmana aqui no Brasil ou na Inglaterra. Essa complexidade que é bastante importante que seja colocada, porque a ideia do direito, né, e da jurisprudência, como ela se estabelece para o muçulmano em diversas regiões, ela tem um ponto que é básico e crucial dentro do islamismo, que é respeitar a cidadania. Isso é um pressuposto básico. Então, a ideia é, ser muçulmano significa não ser brasileiro, cidadão brasileiro? Ou ser muçulmano significa ser cidadão francês? O muçulmano, esse arcabouço de legislação, ele se sobrepõe ao arcabouço de legislação que existe no país em que ele vive? São questionamentos que são importantes nesse momento. Por quê? Porque a ideia é que o muçulmano, sim, ele respeita as leis enquanto cidadão, regularmente constituído, e ele procura contribuir dentro dessa formação que ele tem, para que essas leis, se elas não forem adequadas, que elas sejam transformadas dentro das possibilidades democráticas e possíveis de cada país onde ele vive. A Arábia Saudita, obviamente, que tem uma questão bastante importante, né, da formação de sua sociedade. Esse arcabouço jurídico, ele leva a uma visão realmente mais conservadora. Então, você vai ter não dá para nós sermos reducionistas. A ideia de você querer entender o islamismo de uma maneira global, de uma maneira monolítica, né?
Então, eu acho que isso também seria importante até para complementar essa ideia brilhante do professor Danilo, que ele colocou conceitos que formaram essa visão hoje que juristas têm de países de maioria muçulmanas ou não, e que nos trouxeram, então, esse ser que nós somos como muçulmanos no país em que vivemos, não? Bom, o tema, na verdade, como já foi dito em relação ao próprio islamismo já no nosso programa de hoje, na verdade, é um oceano. E aqui nós temos apenas uma pequena gota a respeito desse assunto. Gota essa que foi muito abrilhantada pela presença dos nossos convidados de hoje. Agradeço muito, portanto. Infelizmente, o nosso programa Direitos Sem Fronteiras vai terminando por aqui. Agradecendo ao vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, Ali Zogby, e ao mestre em Direito e pesquisador em Direito Islâmico, o professor Danilo Porfírio. Muito obrigado mais uma vez pela presença de ambos. Você, amigo da TV Justiça, pode acessar tvjustiça.jus.br e assistir a este e a outros programas. O nosso e-mail, direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até a próxima semana. Tchau.